39 diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Eu não sei como tem sido os seus dias, eu não sei por onde você tem andado, mas eu quero te dizer, não há nenhum lugar que você tenha ido que a presença do Espírito Santo não tenha te acompanhado. Porque o Senhor é aquele que te guarda. A Bíblia diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol, ele não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor, ele te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Será que você pode agradecer a Ele nesta noite por Ele te guardar? Por Ele te proteger? Por Ele ter te dado a vida? Diga igual ao salmista que disse assim: mais vale para mim um dia em teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro um dia, um minuto, um segundo que seja na presença do grande eu sou, do que 1000 fora da presença dEle. Adore a Ele nesta noite, adore a Ele nesta noite. Arabadaya suya labadaya sa. Predileto é Jesus, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor é real nesse lugar, amém? Vamos agora para o momento da palavra. Quero pedir para que os irmãos que trouxeram as vossas Bíblias possam abrir no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, e versículos 7 ao 14. João, capítulo 4, versículo 7 ao 14. O título é A Mulher de Samaria. E vai dizer assim o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Vamos orar por esta palavra. Soberano Deus e eterno Pai, te apresentamos neste momento, Senhor, a tua palavra. Obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor, e queremos te pedir imensamente que a tua palavra possa esta noite, Senhor,
fazer com que os nossos corações saiam daqui renovados, cheios e alimentados, Pai, da Tua presença em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A Bíblia, no livro de João, capítulo 4, como nós acabamos de ler, nos relata a história da mulher samaritana. E a Bíblia diz que essa mulher ela teve um encontro com Jesus. Porém, enquanto ela estava tendo, quando ela encontrou Jesus, ela não tinha a mínima noção, a mínima ideia de com quem que ela estava falando. E a Bíblia diz que Jesus, em sua viagem da Judeia para a Galileia, passou por Samaria. E nisso que ele passou por Samaria, a hora sexta, ou seja, ao meio-dia, ele se encostou no poço de água que tinha. E muito cansado, ele olhou para aquela mulher samaritana que também estava no poço naquele mesmo momento. Olhou para ela e disse assim, como diz no versículo 7. Dá-me de beber. Aquela mulher, poderíamos imaginar que ela, assustada, olhou para Jesus e perguntou aquilo que tem aqui no versículo. Como pode, sendo tu judeu, pedir a mim para te dar de beber, sendo que eu sou samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não tinham uma boa relação. Para os judeus e samaritanos, eles eram impuros. Então, eles não tinham nenhum tipo de relacionamento. Os samaritanos, pelos judeus, eles eram desprezados. Eles não tinham o mínimo de um relacionamento e muito menos até questão de se comunicar. Então, quando Jesus ele fala com aquela mulher e ainda pede água para ela, por isso que ela meio que se assusta e pergunta assim, como é que pode, sendo tu judeu, pedir de beber a mim que sou samaritana? E aí Jesus responde para ela no versículo 10, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu que ia pedir água, e ele te daria água viva. Esse versículo ele me chama a atenção porque aquela mulher, sem ela perceber, Jesus estava tentando tomar a atenção dela para entrar na vida dela. E isso me fez refletir quantas vezes eu e você não ficamos distraídos enquanto Deus está chamando a nossa atenção. Às vezes Deus está querendo nos dar da água da vida, saciar a nossa sede, nos dar o pão que vai matar a nossa fome. Mas nós estamos distraídos demais. Nós estamos confundidos demais com muita coisa pequena. E aí, através desse versículo, o Senhor me fez refletir. Mas se eu e você começasse a ficar atento e perceber quantas vezes que o Senhor ele tem tentado chamar a tua atenção. O Senhor ele tem te chamado para algo mais profundo. O Senhor não está te chamando para ficar no raso, nem eu, nem você. Ele quer profundidade. Por isso que ele fala aqui para a mulher, se você conhecer o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, era você que ia pedir água e ele te daria água viva. Ele não iria dar água para ela, ele iria dar água viva. Você já leu a palavra do Senhor e já entendeu o que é que significa água viva? Vamos chegar lá. A conversa continua e a mulher faz uma pergunta para Jesus e no versículo 13 ele responde ela dizendo assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede dessa água desse poço, daquele poço que eles estavam naquele momento. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você sabe por que muitas vezes chega o vazio, chega a frustração, chega a ansiedade, chega a crise de pânico na minha e na tua vida? Porque estamos bebendo de água que nos faz ter sede novamente. E ele está dizendo assim, mas se você me buscar e tiver disponível para beber da água que eu tenho para te dar, você não vai mais ter sede e você não vai ter água dentro de você. O versículo diz assim, este terá uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você não terá água, você será uma fonte. Você vai começar a ser abundante. Você vai começar a ser cheio da presença de Deus. Tudo isso é aquilo que Ele tem para a tua vida.
Então vamos hoje parar para refletir se realmente estamos tomando da água certa. Porque existe água da vida para a gente, amém? Aí no versículo 16 vai dizer assim: disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Isso dissestes com verdade. Por que Jesus, ele fala para aquela mulher assim, vai lá e chama o teu marido? Sendo que Jesus sabia que aquela mulher não tinha marido. Porque quando Jesus nos oferece água da vida para que nossa vida seja transformada, todo aquele assunto que a gente queria fechar para que ninguém mexesse, toda aquela sujeirinha que está debaixo do tapete, ele vem para tirar, ele vem para limpar, ele vem para transformar, ele vem para colocar uma água limpa que limpa todo o teu interior, que limpa toda a tua casa, que limpa toda a tua mente, que limpa toda a tua alma. Jesus, ele falou isso para ela porque ele queria meio que tocar numa ferida dela, porque poderíamos conjecturar aqui que se a mulher já teve 5 maridos e o que agora tem não é dela, é dos outros, ela provavelmente, no mínimo, acho que ela deveria ter vergonha disso. Então essa poderia ser uma área a qual ela diz assim, essa área que eu não quero que ninguém fale da minha vida. Eu não quero que ninguém mexa, porque isso aqui me incomoda, porque isso aqui me fere, porque eu não estou pronta para isso aqui, então eu vou subir o tapete e vou colocar debaixo. Mas o Senhor, ele quando te dá da água da vida, ele dá para fazer uma obra completa. Aí ele chega e diz assim, eu vou te dar água da vida, eu vou mexer na tua ferida, porque eu quero sarar todas as tuas emoções. Tudo que até hoje tem te paralisado, tudo que até hoje tem te travado, tem te atrapalhado em qualquer área da tua vida que seja, ele vem para entrar, para tirar toda a poeira debaixo do tapete e fazer uma limpa na tua vida, e fazer uma cura na minha e na tua vida. Aí a mulher responde assim, quando Jesus pede para que ela vá chamar o marido dela, não tenho marido. Não tenho marido. Aí Jesus fala para ela assim, disseste bem. Versículo 18 ele fala assim, isto dissestes com verdade. Sabe o que eu achei muito interessante aqui nessa passagem? Quando Jesus fala para essa mulher assim, disseste bem, isso disseste com verdade, ele está falando assim para ela, ei, eu vou trabalhar na tua vida, mas sabe por quê? Porque eu gosto de quem trabalha com verdade. Eu gosto de quem gosta de falar a verdade. É dizendo assim, eu estou errado, Senhor, eu estou errada, estou errado, mas eu quero me levantar. Eu estou caído, Senhor, mas eu quero me levantar. Eu estou ferido, mas eu quero me curar. Eu estou na lama, mas eu quero a salvação. Então, ele gosta de trabalhar com a verdade. Aí ele diz assim, eu vou trabalhar na tua vida, porque você está falando verdade. Eu vou começar a fazer uma limpeza na tua vida, porque você está começando a falar a verdade. E quem se disponibiliza para falar a verdade, abre o coração para que o Senhor entre e faça a limpeza necessária. Para que Deus entre e faça a transformação na área da tua vida que seja preciso. Aí eu acho muito interessante porque Jesus, um judeu, escolheu passar em Samaria. Jesus escolheu parar, conversar e olhar com uma mulher que outros, sendo judeus, não olharia. Porque Jesus, ele faz assim, enquanto muitos podem desprezar eu e você, tem um que ele faz questão de parar, olhar pra gente e ter um encontro com a gente. E diz assim, não, a partir de hoje eu vou entrar na tua vida. Estás falando a verdade, estás disposta a abrir o teu coração, estás disposta a permitir que eu entre, que eu faça uma limpeza, que eu te dê da água da vida, que as tuas emoções sejam todas curadas e saradas. Eu e você sim, talvez por muitos não escolhido, mas tem um homem que nos escolheu.
sendo falhos, imperfeitos, errantes, pecadores, porque Ele faz aquilo que eu e você não pode fazer. Ele quebra os protocolos. Com Ele não tem limite, com Ele não tem protocolo, com Ele não tem lei, com Ele é graça. Ei, onde a lei não permite, a graça entra, a graça chega, a graça alcança, a graça transforma, a graça faz, aleluia. João capítulo 7 e versículo 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Você precisa parar, eu e você precisamos parar de estar tentando tomar água de poços que não vão saciar a nossa sede. Porque aqui Ele está nos falando que quem crer nele, quem se disponibilizar a ter a vida com Ele, rios de água vão correr do seu interior. Você vai passar a ser uma pessoa abundante, feliz, satisfeita. Isso vai impedir de que tenha problemas? Claro que não. Mas o Senhor é aquele que é consolo. O Senhor, Ele é aquele que é sustento. O Senhor é aquele que supre e que faz o que dinheiro nenhum no mundo faz. Apocalipse 21 vai dizer assim: eu sou, 21 versículo 6, eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e fim. A quem quer que tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Ele está dizendo assim para você: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o começo da tua história, eu sou aquele que comecei, eu vou ser aquele que termino. Aí ele diz assim: e a quem quiser, se eu e você quiser se disponibilizar para tomar da água que Ele tem para dar, Ele de graça vai nos dar fonte de água da vida. O que Ele tem para mim e para a tua vida é de graça. Ele tem para mim e para a tua vida de graça. Ele tem paz, Ele tem ânimo, Ele tem força, Ele tem sustento, Ele tem sono, que muitas vezes a gente vai dormir e não tem um sono, deita a cabeça no travesseiro, mas não consegue dormir. Mas é porque você pode até ter a cama, mas o sono quem te dá é Ele. Você pode ter o carro, mas a direção da tua vida quem dá é Ele. Você pode ter uma aliança no dedo e dizer que tem um casamento. Agora, um lar, só quem te dá é Ele. Aí você pode dizer assim: não, pastora, mas para mim não tem muito jeito não, porque as pessoas me criticaram muito, já me lançaram muitas palavras malditas. Ninguém nunca chegou para me apoiar, para me dar uma força, para me fortalecer, para me dar uma palavra. Ao contrário, às vezes o próprio pai, a própria mãe que lançou palavra maldita sobre sua vida. Não, pastora, para mim não tem jeito. Aí vem a palavra de Deus e diz assim no livro de Jó: porque a esperança para a árvore que, se for cortada, se renovará, e não cessarão os seus renovos. Você pode ser uma árvore que aos olhos dos outros está cortada, mas se você estiver no Senhor, eu tenho uma boa notícia para você: você será renovada, você será restaurada, e não vai cessar os seus renovos. Aí eu vou te acrescentar Salmos capítulo 1, que diz assim: pois será como a árvore plantada junto às águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Além de você ter sido uma árvore cortada, que no Senhor você pode ser renovada, você será como árvore plantada junto às águas. Você vai dar o seu fruto na sua estação própria, e tudo que eu e você fizer prosperará. Porque nós não precisamos de palavra de homem. Às vezes a palavra de um homem aqui na terra contra a nossa vida vai nos paralisar, vai nos estagnar.
Mas é porque a gente permite, porque mesmo ainda que um homem tenha lançado uma palavra maldita sobre nossa vida, só basta uma. Um homem pode ter lançado 1000 malditas contra a tua vida, mas só basta uma, de Jesus Cristo de Nazaré, para cancelar toda maldição hereditária, para cancelar todo o mal, para transformar a tua vida. Quando Jesus chega naquele poço e encontra aquela mulher que por muitos judeus seria desprezada, eu imagino a maldição hereditária daquela mulher, as frustrações, as ansiedades, o sentimento de estar sem sentido na vida. Falando assim, ei, ficou feio aqui agora. Vamos ter que pegar tudo nosso e vazar. Por quê? Por quê? Aconteceu o quê? O grandão chegou. Quem é o grandão? O grandão da Galileia. Ele está indo para lá. Ele saiu da Judeia e está indo lá para a Galileia. O grandão da Galileia chegou e ele faz tudo novo. Deu errado para a gente. Acabou a maldição hereditária. Acabou a frustração. Acabou a crise de pânico. Acabou a ansiedade. Porque ele tem água da vida para você. No livro de João, capítulo 5, a Bíblia nos relata a história da cura do paralítico de Betesda. Aí eu vou ler aqui para os irmãos rapidinho, do versículo 5 ao 8. São 4 versículos só. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim ou na minha frente. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu poderia te falar, essa seria, na verdade, a segunda história de uma pessoa que teve um encontro com Jesus. E por que eu tenho falado até aqui que Jesus é aquele que cura, que faz novo, que muda a tua vida, independente do que os outros já falaram sobre você ou já pensaram sobre você, porque isso não vai interferir na sua vida, a não ser que você queira deixar. Mas olha como é interessante aqui no versículo 7, quando ele fala assim para Jesus: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Quantas vezes nessa caminhada você pode perguntar assim: pastora, mas como é que eu vou tomar a água da vida? Porque está muito difícil. Porque eu posso dizer igual a esse paralítico aqui do tanque de Betesda, que eu não tenho homem algum que me desça até o tanque. Eu não tenho homem, eu não tenho mulher, eu não tenho ninguém que me ajude, que me impulsione, que me motive, que me dê uma palavra, que queira se disponibilizar para me ajudar. Eu não tenho, pastor, o que é que eu faço? Daqui a pouco eu vou te dizer. Aí ele diz assim: quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim ou na minha frente. E quantas vezes, enquanto a gente não bebe da água da vida, a gente fica se comparando e observando: porque o outro desceu primeiro do que eu. Porque o outro chegou primeiro do que eu. Porque o outro tem um relacionamento muito melhor do que o meu. Porque o outro tem filhos e filhas muito saudáveis, muito bem criados, tudo muito melhor do que o meu. Porque o outro tem um financeiro muito melhor do que o meu. Só que quando a gente passa a beber da água da vida, a gente não precisa se misturar com a multidão e ficar numa fila para descer ao tanque. Porque quando a gente bebe da água da vida, só basta uma palavra, não precisa de mergulho. É uma palavra assim: ei, estás sã, ei, estás curado, ei, estás transformado. A gente, quando bebe da água da vida, não precisa de multidão. Só basta uma palavra, não precisa de ninguém, é uma palavra. Uma palavra te garante, uma palavra te sustenta, uma palavra é a suficiente para te fazer chegar até o final do que precisa ser feito. Eu vou finalizar agora falando para os irmãos que eu e você
possamos escolher sermos curados em Deus. Que eu e você possamos escolher ter uma vida de cura em Deus, uma vida de adoração a Deus. Uma vida daquele que escolhe beber da água da fonte, para que a gente não tenha mais sede, que a gente possa se alimentar daquele que é o pão da vida, para que a gente não tenha mais fome. Porque quando a gente escolhe tomar da água da vida, que automaticamente vem a cura, automaticamente vem uma vida de adoração, a primeira coisa que acontece com você já é a questão de vir para o culto despreocupado. Com o quê? Despreocupado em esperar um culto bom do pastor, do pregador, do missionário, do levita, do que for. Por quê? Porque quem tem uma vida de adoração não depende de ninguém para ter um culto. Ele já sabe fazer o seu culto. Não, pastora, mas é porque às vezes eu venho para o culto e não foi muito bom. Não foi muito bom porque você está fraco. Porque quem tem a vida de adoração e quem chega aqui para receber algo novo da parte de Deus, está com o coração aberto e recebe. Então que eu e você esta noite possa aprender a chegar nesta casa para adorar e entregar toda a adoração ao nome dEle. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Toda adoração ao nome dEle, porque quando você aprende a fazer adoração, quando você aprende a adorar, você não levanta a mão e não dá glória porque o pastor pede. Você levanta e você adora porque Ele é o Senhor da tua vida. E esse é o teu prazer. E essa é a tua graça. E essa é a tua força. Aleluia. Que a gente não precise mais ficar esperando por ninguém. Que a gente possa se fortalecer no Senhor. Que a gente possa aprender a ter a nossa vida de intimidade com o Senhor. Porque como diz no livro de João, capítulo 6, versículo 35, para finalizar. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer